Conforme a nossa programação, tem início neste momento o 6º painel, que terá como tema a participação da indústria nacional nos programas de desenvolvimento de tecnologias e sistemas espaciais. Para moderar este painel, convidamos o Tenente Brigadeiro Eduardo Hélio Vaz de Barros Júnior, comandante do Comando Geral de Apoio. Compõem ainda a mesa o General da Divisão Aderico Visconti Pardi Mattioli, chefe do Departamento de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa. Vice-Almirante Carlos Afonso Pirantoni Gamboa, da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, ABID. Dr. Carlos Alberto Gurgel, diretor de Satélites, Aplicações e Desenvolvimento da Agência Espacial Brasileira. Senhora Dona Nack, presidente da Boeing Brasil. Bom dia, senhoras e senhores, legítimos senhor Tenente Brigadeiro, senhores autoridades presentes, oficiais generais, senhoras e senhores. Como os senhores sabem, hoje nós iniciamos o painel número 6 com a participação da indústria nacional nos programas de desenvolvimento de tecnologias e sistemas espaciais. O objetivo deste painel é exatamente de discutir as ações de governo que possam incentivar parcerias estratégicas e a integração das instituições de pesquisa e desenvolvimento com o setor industrial, de forma a qualificar a indústria nacional para o desenvolvimento e a manufatura de subsistemas e sistemas completos para o setor espacial. E, desta forma, envolver as empresas nacionais no Programa Espacial Brasileiro. Como já dito, compõe a nossa mesa o diretor de Satélites, Aplicações e Desenvolvimento, Dr. Carlos Alberto Gurgel, que tratará do tema Integração ICT e Indústria, Parcerias Estratégicas. Sendo assim, de imediato, eu convido o Dr. Carlos Alberto Gurgel para que inicie a sua apresentação. Bem, enquanto a gente prepara a apresentação, bom dia a todos. Essa apresentação em particular, ela deveria ser feita pelo Dr. Irildo, que agora era da Agência Espacial, agora está na Visiona. E foi-me feita a solicitação para fazer essa apresentação exatamente no dia anterior, que eu estava me movimentando para o Rio de Janeiro. Portanto, gostaria de agradecer a equipe da Agência Espacial, que rapidamente se mobilizou e estruturou um pouco dessa apresentação. Eu investi algumas horas ontem à noite para dar um toque final. Portanto, eu peço desculpas antecipadamente se houver alguma, como é que se diz, imprecisão, mas, de qualquer forma, vamos tentar fazer o melhor possível aqui. Ok. Aqui tem uma estrutura onde está a agência espacial, né? No contexto governamental, dos órgãos setoriais, e o que a gente vai tentar mostrar é a participação dos institutos, em amarelo aqui, com a indústria, né? Então, nós realizamos esse evento no dia 24 e 25 de outubro, onde juntamos praticamente todas as indústrias do setor, todos se apresentaram, mostraram o que faziam. No dia seguinte, na medida que ele vendeu esses códigos, e aparentemente ele foi perseguir um sonho dele, que era fundar uma empresa aeroespacial. Essa empresa tem o nome de SpaceX. Ele fundou a empresa quando tinha 30 anos, e ele trouxe uma infinidade de conceitos modernos, mas o que é de mais importante destacar
é que essa empresa ela é totalmente financiada por capital privado, tá? É uma participação do governo americano. Nesses 10 anos de desenvolvimento, eles partiram primeiro do motor, né? Esse motor líquido. Eu acrescentei essa transparência porque nos últimos anos aí, inúmeros cursos de engenharia aeroespacial foram estabelecidos, outros estão sendo pensados e, particularmente, a Agência Espacial vai fazer uma ação. Como eu sou da academia, é uma interação muito fácil, a consolidação e expansão desses cursos, né? Bem, uma pergunta que se faz é: nós precisamos de tantos engenheiros aeroespaciais? Eu responderia com base na palestra de nós: não interessa que tipo de engenheiro nós precisamos de engenheiros. O engenheiro aeroespacial é supostamente um cara altamente qualificado, um cara que sabe trabalhar com integração de sistemas, etc., bem numa linha de engenharia moderna. Então, ele certamente, se não tiver mercado, dificilmente ficará empregado, né, sendo um bom profissional. Por outro lado, também, se o Brasil passar por um boom, por exemplo, na área aeroespacial, pelo menos eles estariam lá, né? Ou seja, nós não nos arrependeríamos já. Cadê a mão de obra? Então, eu acho que o papel das universidades, o papel do MEC e agora da Agência Espacial na consolidação e expansão desses cursos é muito importante para a gente não se lamentar no futuro, né? Se tiver alguém aqui pensando em criar um curso de engenharia espacial, por favor, depois fale comigo, a gente tenta facilitar a vida. Esses cursos estão se reunindo e fazendo uma rede brasileira. Então isso é importante, que também é uma nova oportunidade para a indústria interagir com esses cursos e a Agência Espacial particularmente.